Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que ser um cristão morno é pior do que ser um cristão frio? Quando nós fazemos a análise da carta de Jesus aos crentes laodicenses, nós percebemos a razão pela qual Jesus escolheu a igreja de Laodiceia para dar essa mensagem. Aquela mensagem foi uma mensagem própria que poderia resolver um problema espiritual existente na igreja de Laodiceia. Mas a igreja de Laodiceia foi escolhida também porque as suas características espirituais pintava o quadro do cristianismo nos últimos dias. Laodiceia era uma cidade rica, tão rica que quando no primeiro século houve um terremoto em Laodiceia e o Império Romano se ofereceu para ajudar na reconstrução da cidade, os laodicenses recusaram a ajuda romana. Eles não quiseram ser ajudados pelo Império para reconstruir a sua cidade que foi arruinada por um terremoto. Esta condição de riqueza material tornava os habitantes de Laodiceia orgulhosos de sua riqueza. E esta condição da cidade, dos cidadãos de Laodicenses, estava a se refletir na igreja de Cristo que se encontrava ali em Laodiceia. Mas, voltando à pergunta, por que ser morno espiritualmente é pior do que ser frio espiritualmente? O morno espiritual, ele conserva a forma do cristianismo. Ele se parece com o cristão. Ele professa ser cristão. Ele professa ser um seguidor de Jesus Cristo. Seguir a Jesus Cristo é algo que ele professa seguir. E, conforme Jesus mesmo deixou bem claro, ele acredita que está bem espiritualmente. Então, a condição de morno é um problema porque o morno não conhece a sua verdadeira condição diante de Deus. Ele tem um problema que é a super autoestima. Ele se estima maior do que realmente é. E nada é tão perigoso para o cristão quando ele se considera forte. O próprio apóstolo Paulo afirmou que quando ele se sentia fraco é que estava forte. O homem, ele nunca é tão forte quando ele se sente tão fraco e necessitado de Deus. O orgulho espiritual precede a queda espiritual. Mas tem um problema a mais que caracteriza a condição de morno espiritualmente. O morno, ele não conhece a sua verdadeira condição espiritual, mas quem convive com ele sabe que ele está deixando a desejar em sua relação com Deus. De maneira que o morno, ele prejudica o desenvolvimento espiritual dos demais membros da igreja. Também as pessoas que não fazem parte da igreja percebem que o morno não é um crente verdadeiro.
E por esta razão, o morno, a presença dele na igreja, acaba, na maioria das vezes, impedindo quem está fora da igreja entrar na igreja. Enfim, o morno é um problema muito sério para a igreja. Tão sério que Jesus Cristo disse: eu já não estou aguentando mais você. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Essa condição de orgulho espiritual, de cegueira espiritual, que não é capaz de enxergar a sua verdadeira condição diante de Deus, ao ponto de buscar, através da comunhão, uma intimidade maior com Deus e, ao mesmo tempo, a vitória sobre o pecado, acaba tornando o morno um sujeito que Deus afirma, que o próprio Jesus Cristo afirma, que não vai tolerá-lo por muito tempo. Mas é muito bom, quando nós analisarmos uma pessoa na condição de mornidão espiritual, nos lembrarmos de que, apesar dessa condição, Jesus Cristo continua amando essa pessoa. Ele não desistiu dos mornos espiritualmente. Ele mesmo diz que repreende e disciplina porque os ama. Resumindo, o problema crucial do morno, segundo o próprio Jesus Cristo, isso está bem explícito no verso 19, é a falta de zelo espiritual. O próprio Jesus disse que o morno deve se arrepender e se tornar zeloso espiritualmente. Resumindo, a característica marcante do morno espiritual é que ele é convertido pela metade. O seu coração não é inteiramente do Senhor e, devido a isso, ele é desprovido de interesse, de fervor nas coisas espirituais. Jesus Cristo tem a solução para o morno? Claro que sim. Para Jesus Cristo nada é impossível. E ele mesmo, nesta carta, ele indica o remédio para curar a mornidão. Ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas para te vestires, colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Então, o remédio para a pobreza espiritual, para a impureza espiritual, para a cegueira espiritual, o remédio é o próprio Jesus Cristo. No verso 20, Jesus Cristo faz um convite: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Atender este convite de Jesus é a solução para a condição de mornidão espiritual. Somente contemplando Jesus, recebendo a graça de Cristo, é que o cristão pode se enriquecer de verdade espiritualmente. Somente através dessa comunhão intensa com Jesus é que o cristão é capaz de ter discernimento espiritual. Ele será capaz de enxergar a sua verdadeira condição espiritual e, ao mesmo tempo, buscar constantemente e mais intensamente maiores suprimentos de graça espiritual para ele se manter nessa condição de riqueza espiritual. É interessante que Jesus Cristo deixa bem claro que só aqueles que têm comunhão intensa com Ele, que abre a porta do coração para Ele e permite Ele sentar e ter o controle de sua vida, é que pode ser um vencedor. Ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Isto quer dizer que, para reverter o quadro de mornidão espiritual, os laodicenses modernos precisam deixar Jesus no trono de sua vida. Jesus Cristo tem que ter um lugar de honra no trono do nosso coração. Ele precisa sentar no trono do nosso coração. E ele promete: se você deixar eu entrar na sua vida, se você deixar eu no trono do seu coração, eu vou permitir que você se assente comigo no meu trono, assim como eu me assentei no trono com o meu Pai. A única condição para vencer a mornidão espiritual, a pobreza espiritual, a cegueira espiritual é Jesus Cristo. Ele é o remédio. Mas, meu irmão e minha irmã, é necessário que tenhamos plena consciência de que Jesus Cristo espera de mim e de você intenso zelo espiritual. Deus não aceita uma conversão pela metade.
Ou somos inteiramente dele ou não somos. Ou somos inteiramente convertidos ou não somos convertidos. Mas um cristianismo mediano não é aceitável diante de Deus, e isto quer dizer que se Jesus Cristo voltasse hoje, aqueles cristãos que estão na condição de mornidão não iriam ter um lugar no trono. Não iria sentar-se com Jesus em seu trono celestial. Resumindo, não teriam vida eterna. Mas o convite de Jesus ainda permanece. A única condição para um laudicense morno escapar dessa mornidão é atender esse convite, ir até Jesus e ter uma devoção profunda por Jesus, um zelo profundo em fazer a vontade de Deus e dessa forma ter o privilégio de sentar-se com Jesus no seu trono e desfrutar de uma vida eterna sem fim. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, apresente seus comentários, dê o seu like e compartilhe com seus amigos essa mensagem. Até o nosso próximo vídeo.